já não se sentiu angustiado por alguém ou alguma situação? Todos nós temos momentos bons e maus. O problema maior está quando alguém não consegue dar uma oportunidade a si mesmo e esse vazio continua entranhado no seu interior, mesmo com todas as conquistas e momentos felizes que existem. São pessoas que, apesar de muitas vezes serem bem-sucedidas profissionalmente, terem uma família exemplar e boas condições de saúde, acham-se imperfeitas, pobres, doentes ou injustiçadas. É como se nada do que tem ou conquista fosse suficiente para que a pessoa se sentisse realizada e feliz. Outro caso é o das pessoas que, em busca de uma felicidade, optam sempre pelas escolhas erradas. Procuram amor com homens de ocasião, tornam-se viciadas em trabalho, escolhem sair constantemente à noite ou refugiam-se nos vícios para tentar preencher aquela sensação de infelicidade permanente. A pessoa que passa por este processo é normalmente alguém que tem desinteresse pela maioria das atividades que costumam ser prazerosas, como estar com a família, passear e viajar. Sente irritabilidade, tem mau humor e descontentamento constante. Tem baixa autoestima. É desmotivado nos estudos e no trabalho. Tem insónia ou dorme excessivamente. Tende ao isolamento, a ter poucos amigos ou uma vida social limitada. Você alguma vez se sentiu assim? Então, como preencher o vazio de quem olha para tudo o que tem e conquistou, mas não sente qualquer alegria da conquista? Como encontrar novamente a motivação e o prazer naquilo que nos deveria fazer feliz? Nós vamos responder essa pergunta durante o nosso programa. Como encontrar motivação e prazer na vida? Infelizmente, muitos vivem angustiados, amargurados e têm até mesmo pensado na morte. Pensam que até a morte seria melhor do que viver na situação em que se encontram. Nós vamos mostrar o contrário. Nós vamos mostrar que você tem que buscar a vida e vivê-la com qualidade. E isso vamos mostrar que é possível através dos casos verídicos. Mas desde já eu quero disponibilizar a nossa central de atendimento Amigo 24 horas para que você possa desabafar. Você que se encontra desmotivado, triste, como mencionava, pensando no suicídio, você que inclusive já tentou acabar com a sua própria vida, você que diz, Felipe, eu estou desacreditado, eu sinto-me fraco, cansada, esgotado da vida que eu tenho levado. Então você vai ligar ao 21-836-8008 a pessoas preparadas para lhe ouvir e, claro, para também lhe orientar. Inclusive, você vai colocar o seu nome no livro da oração. Repito, 21-836-8008 e é para lá onde nós vamos, onde a Ana Paula já tem nomes de pessoas que ligaram pedindo ajuda na nossa central de atendimento. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, nós estamos aqui na nossa central da linha Amigo 24 horas no Porto e a linha Amigo 24 horas existe como aqueles primeiros cuidados que são recebidos. A pessoa que está a enfrentar uma situação emocional, que está a mexer com o seu emocional, que está a desestruturar a sua família, a sua vida, você pode ligar na linha Amigo 24 horas e receber uma orientação, um conselho, como foi a senhora Maria do Rosário. Ela é de Extremóis e pede oração pelo filho, que se separou e não consegue superar a situação. É obcecado pela ex-mulher e deixou de ter ânimo para viver. A senhora Diamantina dos Açores irá realizar uma cirurgia na cabeça. Está preocupada e pede oração para que tudo corra bem. Bem, essas pessoas já foram orientadas. E como eu já disse de início, a linha Amigo 24 horas existe como os primeiros cuidados recebidos. É uma orientação, um aconselhamento, mas você deve seguir o tratamento. Você não pode parar por aí. Participar das reuniões, fazer a corrente de libertação será muito importante para si. Eu concordo plenamente, Ana Paula.
ficar de braços cruzados ou ficar fazendo a mesma coisa, não vai adiantar. Resultados diferentes dependem, neste caso, de atitudes diferentes. Daqui a pouco voltamos ao Porto, onde a Ana Paula vai compartilhar conosco mais nomes de pessoas que estão ligando a nossa central de atendimento. Agora nós vamos até Gaia, onde o Leandro já está preparado com a sua convidada, a senhora Celeste. Estão no interior do Cenáculo de Gaia. Bom dia, Leandro. Muito bem, nós estamos aqui diretamente do Cenáculo de Gaia e vamos entrevistar hoje a senhora Celeste, que tem muito para nos contar, né, dona Celeste? Como é que era a vida da senhora quando a senhora chegou no Centro de Ajuda? Pastor, a minha vida antes de eu chegar ao Centro de Ajuda Espiritual era uma vida de sofrimento. Muito doente, com vícios, passei muito, mas muito. Bati a esta porta. Foi a única solução. Muito sofrimento? Muito sofrimento mesmo, muito sofrimento. Tá certo. Daqui a pouco nós vamos voltar para saber com detalhes a história de superação e transformação de vida da dona Celeste. Então até já, senhora Celeste, Leandro, daqui a pouco voltamos ao Cenáculo de Gaia. Agora eu quero que você preste muita atenção neste caso verídico. O Jassemir, ele era traficante de droga e muitas vezes foi preso, além de sentir-se só, além de sentir-se uma pessoa angustiada. Vamos conhecer o caso verídico dele. Eu traficava droga. Fui a parar à prisão várias vezes e fiquei com o lar destruído. Quando eu estive na prisão, eu sentia-me um lixo. Envolvi-me no tráfico porque o meu irmão mais velho era traficante. Há sempre alguém que nos oferece algo e nós aceitamos. Acabamos por aceitar e começar a esconder nos tênis, no chapéu, na roupa, criar os nossos métodos e começar a partilhar na escola. Eu não era um aluno exemplar, chegava sempre tarde devido ao envolvimento no contrabando até dentro da escola, e isso levou-me a criar problemas tanto nas notas como em pessoa em si. O pior momento da minha vida foi quando cheguei num momento em que não tinha mais amigos, mais familiares e sentia-me infeliz, triste e um vazio profundo, que traficando é que eu preenchia isso. Foi através de um primo meu que me falou do Centro de Ajuda e da Força Jovem e eu decidi partir um dia. Hoje eu sou um rapaz totalmente transformado, eu ajudo os outros, não com o que eu falo, mas sim através das minhas atitudes. Hoje eu já não trafico mais, hoje até eu dou palestras de motivação na minha escola. Há pessoas que fumam, há pessoas que traficam, para verem o caminho que isso nos leva. Hoje eu sou um jovem totalmente renovado, sou um jovem novo, estou a desfrutar da minha vida, tenho um trabalho feliz, tenho uma escolaridade impecável e sou o exemplo de uma superação. Hoje eu sou feliz. Ao participar da reunião do Centro de Ajuda, a minha maldição foi quebrada. Hoje sou feliz. Palavras do Jassemir. Por outras palavras, ele está dizendo: encontrei motivação e prazer na vida. Por que razão? Porque ele encontrou o autor da vida. Ele encontrou a Cristo. Quando eu digo encontrou, no sentido de hoje ter paz, ter alegria, porque se libertou de um passado infeliz, de um passado mau, de um passado que o levava à ruína. Esse passado acabou e o presente dele determina o seu futuro. Como as suas ações são ações positivas, são atitudes seguras, então o que acontece? Acontece de bom. Mas isso porque hoje ele tem motivação, ele tem prazer, seja no muito, seja no pouco. E esse é o problema de muitas pessoas. Quando tem muito, não tem prazer no muito. Quando tem pouco, reclama. E por quê? Porque não tem a direção, a orientação, o amparo do autor da vida. Há coisas que o dinheiro pode fazer. Há coisas que a família pode fazer. Há momentos da nossa vida até que um amigo nos pode ajudar e estender sua mão, mas há outras situações que só o Criador
Então, quanto tempo você vai ficar esperando? Quanto tempo você vai ficar vivendo sem motivação e sem prazer? Quanto tempo? É você que determina. O Jasmir era traficante. O Jasmir, durante algum tempo, ou durante o tempo da sua vida perdida, ele foi preso várias vezes. Hoje não. Hoje é um exemplo. Hoje é um estudante. Hoje desfruta da vida juntamente com a sua família. Você que diz, Filipe, eu quero mesmo. Hoje, quarta-feira, em todos os centros de ajuda, nós temos a manhã, tarde, noite da salvação. Você que diz, eu preciso de socorro. Eu quero livrar-me desse passado decepcionante, frustrante. Eu quero me livrar, eu quero me salvar desses traumas, desses complexos. Eu, inclusive, quero me livrar da vergonha que eu carrego por atitudes que eu tomei e nunca deveria ter tomado. Hoje, quarta-feira, nós estaremos em todos os centros de ajuda atendendo essa necessidade. Eu estarei no Cenáculo do Porto, na rua Egas Muniz, número 485, esquina com a rua Serpa Pinto, em frente ao quartel militar da Constituição. A nossa sede internacional da Europa, em Lisboa, na rua Dr. José Espírito Santo, número 36, no bairro das Amendoeiras, freguesia de Marvila. Atenção, que no Cenáculo do Porto nós temos 6 horários, às 7h30 da manhã, às 10 da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde, 6 da tarde e 8 horas da noite. Eu estarei especialmente às 3 da tarde e às 8 horas da noite com todos vocês. Eu era uma pessoa muito deprimida, uma pessoa muito triste, uma criança que não tinha vida nenhuma, digamos assim. Eu não estava bem a lado nenhum, eu tinha uma depressão muito grande em cima e era muito nervosa. À mínima coisinha, havia discussões em casa porque eu não me sentia bem e não me sentia bem a lado nenhum. Ela via que eram brigas constantes em casa, não havia paz, não havia alegria, não havia amor, não havia nada e então a minha mãe recorreu à bruxaria. Só agravou foi ainda mais a situação. Cada vez havia mais brigas em casa, cada vez havia mais nervosismo em casa, até que depois houve uma senhora, nossa amiga, que já frequentava o centro de ajuda, nos falou que era uma boa oportunidade de nós mudarmos a nossa situação. Eu cheguei a um certo ponto e disse assim, não, eu já estou bem, já não preciso mais disto. Então afastei-me. Foi a maior burrice, a maior estupidez e o pior erro de todos. Os problemas voltaram 10, 20, 100 vezes aquilo que uma pessoa possa imaginar piores. E então houve um dia que eu acordei e disse, não, chega, eu não quero viver mais. E então no meu quarto eu vi que uma tesoura estava ali ao pé de mim e eu agarrei a tesoura e disse, é agora. Comecei a cortar-me, cortei do outro lado, umas cortes bem fundos, cortava aqui os pulsos e cortei-me toda. E então eu voltei. E a partir daí comecei novamente a frequentar as reuniões, comecei aquele meu processo novamente de libertação e depois foi quando surgiu a oportunidade da campanha de Israel, na Fogueira Santa. O pastor dizia assim, é vida ou morte. E eu assim, realmente é vida ou morte, eu não posso continuar com esta depressão, não é mesmo? Fiz o meu sacrifício e pouco tempo depois senti a transformação em mim. Já dormia, como deve de ser, já não chorava, já tinha a alegria de viver e então surgiu outro problema no meu caminho. Comecei a sentir umas dores muito fortes, fui ao médico, sempre tinha problemas nos ovários, não sabia o que é que eu tinha. E, mais uma vez, veio a Fogueira Santa. E eu assim, se Deus me curou de uma depressão profunda, também vai me curar isto, eu tenho a certeza. Voltei a fazer o meu sacrifício e Deus abençoou, estou curada. Hoje, a minha vida é uma vida cheia de alegria. Sou feliz,
tenho vontade de viver, tenho saúde, tenho um casamento estável, uma vida financeira estável. Tudo transformou. Eu hoje sou feliz. Eu era uma pessoa muito triste, angustiada, a minha vida era uma desgraça, não tinha vontade de viver, muitos problemas, tudo que era força negativa tinha eu na minha vida. Nasci e cresci num lar assim, não era feliz, eu via brigas e isso complicou muito com a minha vida espiritual e sentimental, em todo o aspecto, complicou muito comigo. Tinha depressão, não conseguia dormir, chorava muito, não tinha alegria de viver, não tinha alegria para nada. Procurei ajuda nos médicos porque eu tomava calmantes para dormir, tinha dor de estômago, ninguém sabia o porquê que tinha aqueles dores de estômago, porque eu tomava medicamentos e os medicamentos nada resultava. Tinha pensamentos de suicidar, de morrer. Uma vez pensei, eu vou para o mar, eu vou me jogar no mar e vou morrer, mas não cheguei a fazer isso. Mas nada fazia prever que a sua vida se iria tornar ainda pior. Tinha um cabeleireiro, tinha funcionários, aparentemente dava tudo certo, aí foi tudo por água abaixo, perdi tudo. Eu conheci o centro de ajuda através do convite de uma colega minha. A minha colega viu que era muito deprimida, muito sofrida, muito triste, muito angustiada e ela convidou-me para ir assistir com ela a uma reunião no centro de ajuda. Saí aliviada, saí bem disposta e a partir daquele dia não tomei mais comprimidos para dormir, nem para o estômago, nem para nada. E aí eu ouvi falar na Fogueira Santa, ouvi o pastor a falar sobre o sacrifício, que o sacrifício traz benefício para a pessoa, se a pessoa se sacrificasse. Aí eu coloquei isso no meu coração. Eu fiz o sacrifício e teve resposta. Hoje estou bem, sou uma nova pessoa, sou feliz, sou contente, eu não tenho mais aqueles pensamentos de suicídio, nem triste, nem angústia, nada disso. Isso tudo desapareceu. Tenho um estabelecimento, já é o segundo estabelecimento que eu tenho, porque no primeiro sacrifício era um estabelecimento um pouco mais pequeno e eu fiz mais um sacrifício, aí eu consegui um estabelecimento maior nessa Fogueira Santa que passou, nesse sacrifício. A minha vida sentimental está bem, hoje sou casada. Os problemas de saúde que eu tinha também desapareceram, nunca mais, até hoje. Hoje sou uma pessoa realizada. Ainda estamos a meio da semana e você já se sente cansado e sem forças? No Centro de Ajuda temos a palestra indicada para si. Todas as quartas-feiras cuidamos do seu bem-estar interior, com reuniões ao longo de todo o dia para se adaptar à sua disponibilidade, especialmente às 20, mas também às 7, 10, 12 e 15 horas. Deixe para trás o stress, o desânimo e a falta de motivação. Saiba mais em centrodeajuda.pt ou através da linha Amigo 24 horas 218-368-008. Centro de Ajuda. Acreditamos em si como ninguém. A minha vida antes de chegar ao centro de ajuda era muito difícil, porque eu sofria de solidão, pensava que ninguém gostava de mim, principalmente o meu pai. E então isso aí é que trazia um sofrimento muito grande, não é? Tentei me matar 3 vezes, mas não tinha coragem, então quando na hora eu pedia para alguém me matar. Mas como isso não acontecia, eu vivia nesse sofrimento, não é? As dores de cabeça eram enormes e eu tinha que me fechar num quarto. Não queria que ninguém me incomodasse, ninguém falasse para mim, até essas dores de cabeça passarem. Também tinha muito medo, porque eu ouvia vozes e eu ouvia alguém bater e espreitava e não via ninguém. E isso me assustava muito. Vi esse sofrimento durante cerca de 30 anos. O que aconteceu que me marcou mais foi quando a minha avó morreu. A partir daí eu comecei a ir todos os dias ao cemitério. Eu não podia passar um dia que eu não fosse ao cemitério. E isso me trazia ainda mais sofrimento. Se eu me sentia só, que ninguém gostava de mim, ainda foi pior, porque sentia o vazio, a falta daquela pessoa. Então aí foi muito complicado para mim. Ao chegar ao centro de ajuda, logo no primeiro dia, que eu não queria ir, a minha mãe é que conhecia já,
há poucos meses, não é? E ela estava sempre a tentar que eu fosse, e eu não queria ir, não é? Então, mas quando um dia ela não me pediu, eu é que eu disse: oh mãe, vou consigo, mas eu não entro, só a vou levar. E só que eu nunca mais me lembrei, quando de efeito estava lá dentro. Hoje estou bem, a minha vida está bem, tenho paz, tenho um bom emprego, tenho uma casa. Agora eu sou uma pessoa que tenho paz, sou feliz. Muito bem, então estamos aqui diretamente do salão principal do Cenáculo de Vila Nova de Gaia para conhecermos a história da Dona Celeste, que sofreu muito até chegar ao centro de ajuda, não é isso, Dona Celeste? Conte-nos como é que foi quando a senhora chegou ao centro de ajuda, em que estado a senhora se encontrava? É sim, pastor, eu quando cheguei ao Centro de Ajuda Espiritual estava mesmo muito oprimida, muito doente, cansada de sofrimento. Tive um problema que era uma patologia que foi descoberta pelos médicos, que me diziam que não tinha cura, que era a fibromialgia. Pois com certeza que se toda a gente a conhece, esse problema, sabe realmente que aos olhos dos médicos dizem que não há cura. Felizmente eu hoje estou curada. Mas falaram isso para a senhora? Sim, falaram para mim de cara, sofri muito, chorei muitas lágrimas, deixei de andar, estive montes e montes de meses sem poder me movimentar. Isto é um problema que é de muscular e não tinha descanso nem de dia nem de noite, não dormia, não comia, andava sempre muito nervosa, que fazia depressões, coisa horrível, terrível. Tinha um ambiente em casa horrível porque eu não queria, mas a minha própria cara mostrava o meu sofrimento. Quer dizer, a senhora acabava por ficar na dependência de outros por conta dessa enfermidade. Sim, pastor, era verdade. Eu sofria e fazia sofrer. Eu vivia muito na dependência de tudo e mais alguma coisa. Eu corria tudo, mas não havia nada no mundo que eu não corresse para que estivesse bem. Mas a resposta era: não tem cura, vais ter que viver com essa doença. E eu fui-me habituando, é verdade, durante mais de 15 anos. 15 anos a tomar medicação, a sofrer de dia, de noite. Deitava-me cansada, levantava-me cansada, chorava, eram lágrimas e lágrimas. E fui-me habituando, de facto, fui-me habituando a isso. Mas quando bati nesta porta, mesmo só nesta porta... A senhora está a dizer que a senhora se habituou, a senhora passou a aprender a conviver com a doença. Sim. E por conta dessa doença, a senhora contou agora que não dormia, tinha depressão e ficou mesmo sem andar, é isso? Sim. Tive mais de um mês sem andar, chorar, não havia hipótese, eu levantava-me, caía para o chão, porque diziam: tens de te habituar, tens de tomar as medicações. Mas eu fui sempre uma pessoa muito revoltada contra esse pastor, sempre quis mais e mais. Ainda bem que, graças a Deus, cheguei a casa uma bela noite onde abri a televisão e então essa porta foi a benção. Quer dizer, a senhora dentro de si não aceitava esse problema de saúde. Havia dentro de si uma revolta. Muito grande, uma revolta muito grande mesmo. Quantos medicamentos a senhora tomava? 12. 12 medicamentos diariamente. Ansiolites, depressão, era uma coisa constante. Eu andava sempre deprimida. Aparentemente, pastor, olhavam para mim e diziam: ai, tu és muito feliz, estás muito bem, mas o interior era uma tristeza. Eu sofria tanto que hoje só em me lembrar sinto-me tão feliz, porque era mesmo um sofrimento. E as pessoas olhavam-me e diziam que eu que não tinha nada. É verdade, eu trabalhava muito, é verdade, eu tinha tudo, é verdade, mas faltava-me a paz, faltava-me saúde, e isso mexeu muito comigo. Mas eu fui sempre uma pessoa como não aceitava, revoltada mesmo, revoltada com esse problema. E além desse problema de saúde, que mais também? Tinha vícios, tinha outros problemas? Tive vício de tabaco, fumei mais de 30 anos. Isso para mim era um prazer. Olhava aquilo como se fosse, sei lá, pronto, era um divertimento. Gastei muito dinheiro, muito dinheiro, uma coisa impressionante, mas graças a Deus eu estou liberta disso. Quer dizer, além do problema de saúde, se refugiava nos vícios, não é? Havia também nervosismo. Muito. Sempre nervosa, até porque esta patologia tem tudo a ver com isso. Se não se descansa, se não se dorme, se não se está bem, se está deprimida, claro, não se descansa fisicamente, não é? Tudo isso nos vem a trazer esses problemas todos. E eu passei mesmo nervosa, eu estava sempre mal disposta com tudo e com todos, e eu não podia ouvir televisão no restaurante, porque eu tinha restaurante, não podia ouvir televisão, não podia escutar ninguém, tudo me incomodava. Hoje não, é ao contrário.
Então, até que um dia a senhora chegou no centro de ajuda. A senhora contou todo o sofrimento, a senhora contou a forma como a senhora chegou ao centro de ajuda. Mudou? Mudou completamente. Como é que está a dona Celeste hoje? Feliz, liberta, curada, vícios, nada, tudo. Mas, desculpa, os médicos falaram que não havia cura. Sim, que não tinha cura, mas não foi só um. Pastor, foram vários, porque eu não acreditava, eu sentia-me revoltada, eu chorava, eu implicava com eles, eu dava um murro em cima da mesa e queria explicação, eles não tinham explicação. Mas eu hoje enfrento e digo, eu estou curada. Mas o que a senhora fez para ser curada? Oh, pastor, muita perseverança, muito sacrifício, muito... Recebeu a unção com óleo também? Ai, muito. A unção com óleo, recebi tudo, recebi o ensinamento dos pastores, que isso o homem de Deus recebe-nos de braços abertos, onde realmente nós temos que perseverar, fazer realmente tudo. Quem fizer aquilo que escuta, porque escutar não é tudo, mas ter o cuidado de fazer tudo certinho, obediência a Deus, acima de tudo perseverança, fazermos nossos votos, fogueiras santas. Eu fiz tudo isso, não estou arrependida. A senhora fez sacrifício também? Muitos, mesmo muitos. Hoje o marido também era da restauração, fumava, que era uma coisa impressionante. Não fuma, fez o voto por ele, sacrifício pelas filhas, são as filhas maravilhosas, são as filhas abençoadas, tenho uma família abençoada. Estou feliz. Quer dizer, é uma nova Celeste hoje. Sim, sem dúvida alguma. Sou mesmo uma nova... A saúde, como é que está? Ótima, maravilhosa. Posso fazer tudo, posso andar de joelhos, não podia colocar os joelhos no chão, não podia movimentar, não podia fazer nada. Hoje posso fazer tudo. Não tomo um medicamento. Então diga lá, dá um conselho para essa pessoa que está agora nos acompanhando, dona Celeste, com problemas que a senhora teve um dia. Essas pessoas estão sofrendo como um dia a senhora sofreu. O que a senhora tem a dizer para elas? O que eu tenho a dizer para elas e um conselho que eu lhes vou dar é o seguinte. Procurem sim, batem a esta porta, que esta é única, porque eu bati em muitas, neste caso médicos, corri tudo e mais alguma coisa e nada consegui. Hoje eu estou curada, porquê? Porque bati nesta porta, esta porta é a Igreja Universal do Reino de Deus, que é a palavra de Deus nos diz tudo e mais alguma coisa. Estou feliz. Façam o mesmo como eu, perseverem, vão em frente, escutem o homem de Deus, que a palavra é certa, é justa, é verdadeira. Como mudou para a senhora, vai mudar para ela, né? Sim, mudar. Muito obrigado, tá? Eu quero fazer um convite a você que nos acompanha agora e que se identificou com o que a senhora Celeste falou agora, porque você está no fundo do poço, você está com problema de saúde, familiares ou problemas, seja de que ordem for. Existe solução para si. Como houve para a senhora Celeste, há solução para si. E eu quero me colocar à disposição, você que mora em Braga, eu estou diariamente à sua disposição, ali na Avenida Imaculada Conceição, número 567. Você é o meu convidado, eu quero ter o prazer de poder lhe atender, de poder lhe ajudar. Inclusive, nessa sexta-feira, às 10 da manhã, às 3 da tarde, às 8 da noite, com certeza vai haver libertação e a sua vida, ela será outra. Qual o nome da senhora? Ana. Senhora Ana, como é que a senhora chegou aqui no Centro de Ajuda? Quais os problemas que a senhora tinha antes, hein? Eu não dormia, eu era extremamente nervosa, muito ansiosa. Quando fala de não dormir, a senhora não dormia a noite toda? Há quantos anos isso? Eu dormi durante um ano, meia hora por dia. Era das 6 às 6h30 da manhã. Tomava remédios? Quanto mais remédios eu tomava, mais acordada eu ficava. Foi durante mais de um ano e meio, sensivelmente. Com nervosismo também? Também. E com certeza isso afetava as outras áreas da vida da senhora? Sim, sentimentalmente eu não queria casar. Estava com o meu marido, mas não... Havia um bloqueio? Ele dormia no quarto e eu dormia na sala. Ah, é mesmo? Não... Quer dizer, não existia a vida do casal, não tinha intimidade, não tinha nada? Não. E ele quando me dizia, Ana, vamos casar, eu dizia não. Não queria. E hoje, como é que está a senhora? Vou casar. Hoje se entende bem com ele, está tudo bem hoje? Sim, graças a Deus. E a insônia, o nervosismo? Hoje deito na cama, adormeço logo. Não tem mais nada? Não, graças a Deus. Agora, o que a senhora fez para ficar livre desse problema sentimental, como desse nervosismo, dessa insônia, que era um problema espiritual, porque a senhora mesmo tomando remédio não dormia. O que a senhora fez? Eu comecei a participar nas reuniões de sexta-feira e na quebra da maldição. E deu resultado? Deu. A partir da primeira sexta-feira comecei logo a dormir. A partir daí nunca mais precisei de remédio. Está livre hoje? Graças a Deus. Feliz hoje? Sim. Qual o nome da senhora? Joelma. Senhora Joelma, quais os problemas que a senhora tinha antes de chegar no Centro de Ajuda? Tinha muita ansiedade, muito nervosismo, brigava por tudo, ralhava com as minhas filhas.
Quer dizer, a senhora era uma pessoa extremamente nervosa. Era. Um descontrole emocional. Sim, chorava muito. Era mesmo muito descontrolada. E hoje, como é que a senhora está, hein? Hoje estou muito mais calma. Minha vida tem sido transformada cada vez. Aquele descontrole, aquele nervosismo não tem mais? Não tem mais. Não tem. E o que a senhora tem feito para ficar livre de tudo isso, hein? Tenho participado na sexta-feira da quebra da maldição. Toda sexta-feira a senhora tem vindo, então? Toda sexta-feira. Quanto tempo que a senhora está vindo no Centro de Ajuda? Já tem para ir quase 3 meses. Faz pouco tempo. Faz pouco tempo. E nesse pouco tempo a senhora já tem visto essa mudança? Já tem. Vale a pena, então? Vale a pena. Está livre hoje? Graças a Deus. Qual é o nome da senhora? Ana. Senhora Ana, como é que a senhora chegou aqui no Centro de Ajuda? Quais os problemas que a senhora estava a enfrentar, hein? Vários, tinha muitos. E um deles que me deixava mais triste era que eu sentia um vazio enorme, que não tem explicação, pastor. Só procurava preencher esse vazio com quem? Eu tinha amizades, eu ia para a discoteca, eu tinha pessoas ao meu lado, mas esse vazio eu não conseguia preencher. Não com nada. Não, nada. Mas quando eu vim para a igreja e comecei a fazer reuniões de libertação, e pronto, eu fui melhorando. E pronto, também manifestava-me bastante, não conseguia também... Você era nervosa também? Muito nervosa, eu me chateava com qualquer pessoa. As pessoas olharem, só no olhar da pessoa, eu me chateava logo. E hoje, como é que a senhora está? Graças a Deus, eu estou bem. Está livre do vazio, do nervosismo? Graças a Deus. O que a senhora fez para mudar isso? Sacrifiquei. Foram vários sacrifícios e eu me sinto bem, graças a Deus. Participou também das correntes de libertação, desse tratamento forte? Sempre. Orientações do pastor e eu tenho vencido. Hoje está liberta? Estou liberta. Desesperado e sem rumo. Todas as sextas-feiras, pelas 7 horas, 10 horas, 12 horas, 15 horas e especialmente às 20 horas, dedicamos as nossas orientações práticas às pessoas que sentem desejo de suicídio, que se sentem impedidas de fazer progressos, sofrem com pensamentos negativos, com depressão, tristeza, medos, traumas, insônias, complexos, nervosismo e angústia. Não perca esta oportunidade. Procure-nos. Nós podemos ajudar. Mais informações através da linha Amigo 24 horas. 21 836 8008. Centro de Ajuda. Acreditamos em si como ninguém. Qual o nome do senhor? Hugo. Senhor Hugo, como é que o senhor chegou aqui no Centro de Ajuda? Cheguei aqui mesmo na última. Tentei o suicídio 3 vezes. Tinha uma... Como é que o senhor tentou o suicídio? O senhor falou 3 vezes. Sim. Como é que foram as 3 vezes? Uma foi, pus-me em cima da ponte para mandar lá para baixo, mas um senhor agarrou-me para não me mandar. A outra, tentei mandar-me ao Rio Tejo. Pensei nos meus filhos, não me mandei. Agora a terceira foi há 15 dias atrás. Pus um saco na cabeça e pus um cinto para me enforcar. Entretanto, entrou a minha esposa no momento exato que eu ia fazer isso. Ia se suicidar. Ia suicidar. O senhor era muito nervoso também. Sim, e tenho uma grande depressão. Grande depressão. Não conseguia dormir, ia para o trabalho sem dormir. Sim. Pronto, eram muitos nervos e estava na última. Passei aqui, vi ali Centro de Ajuda, entrei aqui e graças a Deus que entrei aqui. Como é que o senhor está hoje? Hoje não penso mais em suicídio, estou muito forte mentalmente, estou muito bem. A depressão, aquele nervosismo, desapareceu? Desapareceu. Eu não conseguia dormir, como te falei, agora já durmo a noite toda e graças a Deus. O senhor está há poucos dias vindo no Centro de Ajuda, né? Há 15 dias, mais ou menos. 15 dias. Tem vindo na sexta-feira? Sempre, sexta-feira, estou cá sempre. Então isso lhe ajudou a ficar livre de todo esse mal, né? Sim, tem uma grande ajuda, 100% mesmo, na sexta-feira. Está livre? Está livre, graças a Deus. Obrigado, viu? Deus abençoe. Qual o nome da senhora? Glória. Como é que a senhora chegou aqui? Quais os problemas que a senhora tinha, hein? Era muito nervosa, muito ansiosa e isso me atingia muito, né? Prejudicava outras áreas, né? Sim, prejudicava em outras áreas, a vida sentimental, prejudicava muito. Como é que era a vida sentimental da senhora? Era destruída. Não era feliz com ninguém? Não. Com ninguém mesmo. E hoje, como é que a senhora está? Hoje estou bem. Sim, fazendo as correntes da sexta-feira, me sinto bem.
O nervosismo, aquela ansiedade, não tem mais? Já não tem mais. E a vida sentimental, como é que tá? Hoje sou casada. Está casada há quanto tempo? Há 3 anos. Quer dizer que aquela maldição foi quebrada participando na reunião de libertação. Sim, foi quebrada totalmente. Hoje está livre a senhora? Hoje estou livre. Fazendo as reuniões da sexta-feira, reunião de libertação, estou completamente livre. Qual o nome da senhora? Carmen. Senhora Carmen, como é que a senhora chegou aqui no Centro de Ajuda? Muito mal, pastor. Com muita angústia, muito nervosa, muita mágoa e muito doente. Mágoa de quê que a senhora tinha? Das pessoas, quando me faziam alguma coisa. E as doenças, quais eram? As doenças, eu sofria, não sabia de quê. Vomitava de madrugada, às 3 da manhã vomitava, dores de cabeça constantes. Com certeza a senhora deve ter passado por médicos, feito exames. Então fui ao médico, uma ocasião pedi-lhe para me dar um medicamento para a tristeza. Não existe, né? Claro que não, sou aqui. E hoje, como é que a senhora está? Estou ótima. O que a senhora fez para mudar esse quadro, hein? Vim à sexta-feira, ao culto da libertação. E hoje, como é que a senhora está? Estou ótima, pastor. Não tem mais angústia? Nada, estou ótima, aquela ótima. Tristeza, fugiu mágoa. tudo. Não tenho nada. A senhora, então, usou o remédio que está acima de todos os remédios, né? É, pastor. Está livre hoje? Estou livre, graças a Deus. Parabéns, tá? Deus abençoe. Qual o nome da senhora? Sônia. Como é que a senhora chegou aqui no Centro de Ajuda? Bom, eu cheguei de rastros completamente porque a minha vida não dava certo em campo algum, né? Minha vida estava um fracasso mesmo, nada dava certo para mim, trabalho era raro aparecer, na vida sentimental também era um caos, então tudo dava errado. Quer dizer, havia uma amarração tanto na vida econômica como na vida sentimental. Com certeza. E não era por falta de lutar da senhora, a senhora lutava, né? Eu lutava muito, sempre lutei muito, mas parece que tinha as portas todas fechadas. Uma barreira, né? Uma barreira completamente na minha vida. E o que a senhora fez para reverter esse quadro, hein? Bom, depois de tanto lutar, o meu marido começou a vir aqui na igreja. No entanto, eu comecei a acompanhar. No princípio eu não aceitava bem, mas comecei a ver o empenho dele, a vontade dele vir. Então senti também vontade de vir e saber do que se falava aqui dentro, né? Então comecei a vir às reuniões. Só participou da sexta-feira, a quebra da maldição? Sim, tenho vindo sempre e gosto muito de cá vir e penso que é a solução, é o caminho que a gente precisa para... E como é que está a sua vida hoje? A minha vida hoje tem melhorado bastante e venho lutando para que venha a melhorar mais ainda. Economicamente falando, na vida sentimental, não existe mais aquela amarração? Não havia, e o nervosismo que eu sentia em lidar com certas situações tenho melhorado. Hoje muito. Não tem mais? Não tenho mais. E tenho estado... Hoje a senhora está feliz, realizada, então? Estou feliz, sim, senhor. Muito feliz mesmo. E é o caminho para a felicidade mesmo, para o sucesso. Obrigado. O meu sofrimento começou quando eu era jovem, talvez com os meus 17, 18 anos. Sofria de problemas de coluna. Eu sofria também com dores de cabeça, com um complexo de inferioridade. Sem dinheiro para nada, vivia na dependência dos meus pais, na casa deles. Me envolvi nos vícios, fumar heroína e AX. E era para me refugiar um pouco, porque a minha vida não era fácil, não é? O meu fundo de poço foi aí, porque eu era viciada, não trabalhava e não tinha dinheiro para nada. Então eu conheci o Centro de Ajuda através de uma senhora que frequentava também aqui. Então eu vim, conheci o Centro de Ajuda. Estou livre desse complexo de inferioridade, de todas as doenças, todos os vícios. Hoje tenho uma vida realizada. Existe um mundo espiritual e muitas pessoas ignoram a existência desse mundo e passam problemas, situações onde as suas próprias capacidades não é capaz de resolver. Então, toda sexta-feira há essa corrente, a corrente da limpeza espiritual, para você que tem vivido problemas difíceis de resolver, que já tentou de várias maneiras, com as suas próprias capacidades e ainda não conseguiu resolver. Eu te garanto que essa situação, por detrás disso há um mal espiritual e que deve ser resolvido, deve ser tratado. O senhor Luiz do Cacém, ele nos ligou porque está desorientado,
pois a esposa foi trabalhar para outro país e de um momento para o outro ligou a dizer que a relação estava acabada. Ele não sabe mais o que fazer. A Vitória de Beja está com depressão e passa os dias em casa sempre a chorar. Essas pessoas já foram orientadas e vão já iniciar essa limpeza espiritual, esse tratamento que é feito toda sexta-feira em todos os centros de ajuda. Exatamente, Ana Paula. Uns estarão iniciando esse trabalho de limpeza, esse descarrego com as águas da Terra Santa. Outros estarão dando continuidade ao descarrego da revelação. E é importante frisar que nesta sexta-feira todos nós vamos participar do bocado molhado. As Sagradas Escrituras afirmam que quando Judas ele participou do bocado molhado, o que estava dentro dele, aquele espírito de traição, aquele espírito do engano se revelou. Então, nesta sexta-feira, além do descarrego com as águas, que diga-se de passagem, foram apresentadas na Terra Santa, e são águas de Jericó, do Mar da Galileia. Por favor, a produção poderia colocar as imagens do bispo Haroldo consagrando? Muito obrigado. Aí estão as imagens do bispo Haroldo consagrando as águas em Jericó, o tanque de Siloé, Mar da Galileia, Mar Morto. Essas águas vieram da Terra Santa e vamos fazer o descarrego com elas. Estão aqui nas minhas mãos. E além disso, todos vamos participar do bocado molhado. Se há alguma coisa escondida, se há algo que está escondido, vai ser revelado. Primeiro, o bocado molhado para revelar esse mal que está por detrás do seu sofrimento. Uma vez revelado, arrancado e destruído, nós vamos fazer a aspersão das águas. A aspersão, descarrego, como disse a Paula, e bem, para que você seja limpo, limpa de tudo o que não presta. Em todos os centros de ajuda. Qualquer informação, você pode visitar a nossa página web centrodeajuda.pt. O seu nome? Anabela. Ana, como era a sua vida antes do altar, do sacrifício voluntário ao Deus vivo? Era uma vida totalmente destruída, porque eu desde que nasci sempre fui uma criança muito doente. Os meus pais levavam-me ao médico, mas os médicos não achavam problema nenhum. E devido a isso não encontrarem solução, eles levavam-me a bruxos para encontrar uma solução para o meu problema. Ainda que eles não encontrassem a doença, mas quais eram os sintomas que tu tinhas? Eu tinha febre, andava sempre com febre, comia muito mal, eu era um castigo para a minha mãe me dar comida. Era assim, pronto, chorava muito, porque era desde bebê isso. Com febre, chorava, não conseguia me alimentar. E os meus pais levavam-me ao médico e não sabiam de que é que isso vinha, o problema. Esses problemas de saúde trouxeram mais o quê? Depois desses problemas de saúde, ninguém me dava solução para isso, não sabiam de onde é que vinha. E eu depois, quando fui crescendo, esses problemas, eles desapareceram. Mas em mim, no meu interior, cresci uma jovem amargurada, com complexos de inferioridade. Eu não tinha alegria de viver, eu fechava-me, isolava-me no meu quarto, a minha mãe tinha que ralhar comigo para eu sair dali. Ou seja, eu cresci uma jovem sem alegria nenhuma, sem motivos de viver. Eu era uma jovem amargurada, cheia de rancor, de ódio, e eu fechava-me naquele mundo, porque também em casa não havia paz em casa, tudo à minha volta era um ambiente totalmente destruído, o meu familiar, o meu irmão era muito doente e depois também como o meu irmão também nasceu muito doente, toda a atenção estava mais voltada para ele. E como eu era uma jovem complexada, já não me valorizava, então cresci ainda a achar que ninguém me amava mesmo da minha família. E também comecei a ganhar um ódio pelo meu irmão, que eu achava que ele também era culpado de grande parte do meu problema. Esse ódio à pessoa do seu irmão lhe levava a agir com ele como? Chegava ao ponto de ele bater mesmo. Ele bebê, eu batia-lhe, porque eu amava o meu irmão, eu amava ele. Mas havia momentos em que se eu olhasse para ele,
Eu tinha que lhe bater até ele chorar. Enquanto ele não chorasse, eu não sossegava. Emocionalmente descontrolada, desequilibrada. Sim, muito nervosa, com aqueles sentimentos todos negativos, ódio. Eu não me valorizava, com sentimentos complexos de inferioridade. Os estudos? Os estudos também eram maus, porque eu não conseguia me concentrar nos estudos. Por mais que eu sabia que tinha que estudar, se eu me sentasse na secretária para me estudar, eu não conseguia concentrar, não conseguia entender a matéria, decorar a matéria, não conseguia ir lá nenhum. Bem, foi assim que você chegou ao centro de ajuda ou há algo mais que você queira mencionar que lhe marcou negativamente? Foi assim, como jovem totalmente destruída, com um vazio interior. Família destruída também. Mesmo a minha mãe era uma senhora com depressão e todo aquele ambiente. Foi assim que eu cheguei, essa jovem, ao centro de ajuda. Você chegou, foi acompanhada por um dos nossos pastores, foi dirigida ou pela esposa dele ou por um obreiro. Quais foram as primeiras mudanças que você viu? Quando eu cheguei, pastor, quando eu cheguei na igreja, nesse momento eu cheguei cedo, nem tinha ninguém, no primeiro dia. E nesse primeiro dia, quando eu entrei na igreja, eu senti uma paz. Ali foi o lugar onde eu nunca eu tinha sentido aquela paz. E depois, após a reunião, que era uma reunião de sexta-feira, de libertação, no final da reunião eu senti-me muito leve. Parecia que aquele peso que eu trazia em mim saiu. Foi o primeiro sinal que tu recebeste? Foi logo ali, no primeiro dia, sim. Eu senti uma paz onde eu nunca tinha sentido. E depois, claro, a partir dali eu vi que aquilo realmente ali era bom. E comecei a ouvir os ensinamentos, comecei a pôr em prática tudo o que eu ouvia, mesmo às vezes sem entender nada do que eu estava a ouvir, mas eu tinha a certeza que se eu procurasse praticar, ia dar certo, porque do pouquinho que eu já tinha porque você já tinha tido sinais. Sim, sim. Onde é que entra a Fogueira Santa e como está hoje a Ana, a família? A Fogueira Santa entra, depois do decorrer, chegou a Fogueira Santa. E eu mesmo sem entender nada do que era aquilo, do que era a Fogueira Santa, porque eu nunca tinha ouvido falar da Fogueira Santa, eu decidi participar, porque eu vi ali que era a solução para os meus problemas, porque o pastor falava com tudo, o meu testemunho às vezes parecia que estava a falar direto para mim. Então eu sabia que se eu entrasse nessa campanha, que a minha vida ali era um passo para essa mudança. Como está a Ana hoje, após o sacrifício, a família, as finanças, o interior, os objetivos? Hoje o meu interior está totalmente transformado. Já toda aquela mágoa, todo aquele complexo de inferioridade saiu. Sou feliz. Hoje eu posso dizer que sou jovem, interiormente e fisicamente, porque eu era uma jovem fisicamente, mas o meu interior era totalmente como um velho. E hoje eu tenho a alegria de viver. Hoje eu sei o que é paz, sei o que é o amor. Hoje eu reconheci o que era o amor, que eu não sabia o que era o amor. E o meu lar, hoje eu tenho paz no meu lar. A minha vida financeira está a ser restaurada, está a ser encaminhada. Hoje está uma vida totalmente transformada. Aquelas doenças que acompanhavam a tua família? Não, a minha mãe foi curada de tudo, inclusive o meu irmão também tinha um problema que os médicos não davam solução, que era nos intestinos, que eles diziam que ele nunca ia ter uma alimentação normal, que ele nunca poderia ser um jovem atleta, e hoje ele joga, ele é atleta, e parou, porque os médicos lhe diziam que ele, mesmo de adulto, ia com esse problema. Tudo isso, toda essa transformação, você atribui a Deus através do sacrifício para Ele? Sim, através do sacrifício, através da minha perseverança e obediência à palavra de Deus. Parabéns, Anabela, pela sua fé, pela sua convicção, pela sua perseverança que levou você ao sacrifício. E hoje você desfruta dos seus sonhos realizados. Você quer o que a Anabela tem? No sentido, você quer a realização que ela desfruta? Faça o que ela fez. Vamos novamente a Gaia, onde o Maione já está preparado com a sua convidada, a senhora Leônia. Vamos então à ligação com Gaia. Olá, Maione. Olá a todos, eu estou aqui no cenáculo de Vila Nova de Gaia, juntamente com a dona Leônia, que tem algo para contar para vocês do que era a vida dela. Como que era a sua vida antes de chegar aqui ao centro de ajuda? Eu era a Leônia que não tinha, vontade de viver. Era uma Leônia muito depressiva, com muitos problemas de saúde,
que eu ia aos médicos e os médicos diziam que eu que não tinha solução na minha saúde, que tinha problemas graves de ossos e que ia ficar numa cadeira de rodas, né? Eu fiquei desanimada com aquilo, além da depressão que eu tinha profunda, que não tinha vontade de sair do quarto, não tinha vontade de estar com a família, era uma pessoa muito triste, muito deprimida, não havia solução na minha vida. Bem, e como mudou isso? Eu mudou porque quando entrei na igreja, pronto, tudo mudou na minha vida. Eu, com a minha perseverança, tudo mudou. A minha saúde foi toda restaurada, o meu interior triste, tudo foi mudado na minha vida. Bem, foi mudado. Para alguém que foi desenganado pela medicina e era para estar numa cadeira de roda, a senhora está muito bem, está aqui sem a depressão, com saúde, com vida e com certeza tem um conselho para dar a essa pessoa que nos assiste. O que a senhora tem para dizer para essa pessoa que está aí desenganada? Não apenas pela medicina, mas desenganada por tudo e por todos. Qual é esse conselho que a senhora pode dar a essas pessoas? Que venham ao centro de ajuda. Conforme eu fui curada, também essas pessoas vão ser curadas também. É isso que eu transmito às pessoas, que não recorram a mais nada, que venham à igreja porque a solução é aqui mesmo, que no centro de ajuda. E você pode estar certo que aqui no centro de ajuda, aqui no Cenáculo de Vila Nova de Gaia, nós temos essa solução para si. A maior prova viva, é a dona Leônia, que foi desenganada, era para estar numa cadeira de roda. E como você pode ver, está aqui, saudável. Nós estamos na Rua do Agüero, número 151. E eu desafio a todos, não importa qual seja o seu problema, a sua situação, neste domingo agora, seja às 7h30 da manhã, às 9h30 da manhã, você vai ser muito bem atendido, orientado. E mais do que isso, você vai sair daqui com essa resposta. Seja você que venha com a sua viatura, nós temos um parque de estacionamento. Seja você que dependa dos meios de transporte, temos uma paragem de autocarro, temos um metro aqui próximo. Uma coisa é certa, você chegando aqui, nós temos a solução que você precisa. Esse é o nosso convite. Obrigado, Maiona, obrigado também à senhora Leônia. O convite está feito, o desafio está lançado. Agora, cabe a si aceitá-lo ou não, porque a decisão é sua. Nunca se esqueça que aqui nós plantamos, aqui nós colhemos. Filipe, eu quero colher o livramento. Eu quero ser livre do mal que eu tenho carregado. Então, por favor, domingo agora, por favor, produção, muito obrigado. Domingo agora é o dia do livramento. Nós temos aqui no nosso Folha de Portugal desta semana a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus. E termina, e livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Você que quer ser livre de todos os males, domingo agora é o dia do livramento, onde nós vamos fazer um clamor especial pela justiça, porque é injusto você estar vivendo uma vida presa, uma vida limitada, uma vida amarrada no que se refere à sua saúde, às custas dessa dor crônica, dessa doença, dessa enfermidade incurável. É injusto você estar preso à infelicidade familiar, às custas do vício, às custas das brigas, das confusões que você tem no seu casamento, dentro da sua casa. É injusto você trabalhar e não ver o fruto do seu trabalho, o lucro da sua empresa. Você que quer livrar-se desse mal, busque urgentemente no centro de ajuda mais próximo da sua casa o Folha de Portugal. E todos os dias você vai fazer a oração do Pai Nosso, que está na última página, e vai escrever o seu nome. Repito, vai escrever o seu nome neste folheto, digamos assim, e vai trazer neste domingo no centro de ajuda. Se você vive no Porto, na cidade invicta, você vai trazer às 7h30 da manhã, 9h30 da manhã ou às 3h da tarde, na rua Egas Muniz, número 485, esquina com a rua Serpa Pinto. Aqui está o nosso cenáculo do Porto, a entrada auxiliar
Nós estávamos ainda há pouco na entrada principal, aqui é a entrada auxiliar secundária do Cenáculo do Porto. É esquina com a rua Cepa Pinto, em frente ao quartel militar da Constituição. A nossa sede internacional em Lisboa, na rua Dr. José Espírito Santo, número 36. Não se esqueça, é você que decide viver em liberdade ou viver preso.